Você já se sentiu tão culpado por algo que fez que quis acabar com sua vida? Você já se arrependeu de algo que fez, mas não sabia como se livrar do peso da culpa? Então, você vai entender a história de Judas Iscariotes. É uma pena que um homem com uma vocação apostólica tão tremenda tenha caído tão baixo. Judas Iscariotes, que manuseou e administrou grandes somas de dinheiro por mais de 3 anos enquanto tesoureiro do Senhor e seus discípulos, vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. É difícil dizer se Judas realmente precisava do dinheiro ou se foi apenas a tentação de ter um pouco mais para gastar que o levou a cometer esse ato horrível. Porém, o que é certo é que Judas não era confiável, não foi fiel ao seu chamado ou aos seus companheiros discípulos. Se você tiver o privilégio de estar em uma posição de confiança, seja leal e fiel, responsável por si mesmo e pelos outros. Judas Iscariotes era um perfeito tolo nas mãos do diabo. Ele era um homem ambicioso e ganancioso, disposto a vender seu mestre por um punhado de moedas de prata. Judas não conseguiu controlar seus desejos, o que o tornou vulnerável à tentação. O diabo viu isso e explorou. Quando Jesus estava reclinado à mesa com seus discípulos, ele disse que um deles o trairia. Judas foi o único que se sentiu angustiado com esta afirmação. Ele sabia que era culpado. Jesus deu a Judas uma última chance de mudar. Ele disse que quem o traísse seria condenado ao inferno, mas Judas não aceitou a oferta. Ele continuou com seu plano de traição e, ao anoitecer, sentou-se com os 12, enquanto comiam, ele disse: "Em verdade vos digo que um de vocês me trairá." E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer a ele, um após o outro: "Sou eu, Senhor?" Ele respondeu: "Aquele que mergulhou a mão no prato comigo me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito dele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Teria sido melhor para esse homem se ele não tivesse nascido." Judas, aquele que o trairia, respondeu: "Sou eu, Rabino." Ele disse a ele: "Você disse isso." Mateus capítulo 26, versículo 20 a 25. A história da traição de Judas é uma história sobre o poder do diabo que nos ensina que devemos estar sempre vigilantes contra a tentação e que devemos sempre nos esforçar para ser fiéis a Deus. Se a ganância não tivesse consumido o coração de Judas, ele poderia ter parado. Durante a última ceia, Jesus disse a Judas que o trairia. As palavras do Senhor deveriam ter parado Judas, mas seus ouvidos estavam ensurdecidos pelo poder da ganância e do desejo por dinheiro. Judas então procurou uma oportunidade para trair aquele que amava. Ele encontrou essa oportunidade no jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando. Judas beijou Jesus como um sinal para os soldados romanos que esperavam. Após sua enorme traição, Judas começou a sentir remorso. Nos minutos finais de Judas, no relato de Mateus, ele foi visto traindo Jesus no Getsêmani. Judas provavelmente acompanhou Jesus ao templo no complexo do palácio, onde permaneceu durante todo o julgamento judaico. Quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, foi dominado pelo remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: "Pequei ao trair sangue inocente." E quando a manhã chegou, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo aconselharam-se contra Jesus para colocá-lo até a morte. E eles o amarraram e o levaram embora e o entregaram a Pilatos, o governador. Então, quando Judas, seu traidor, viu que Jesus estava condenado, ele mudou de ideia e trouxe de volta as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: "Eu pequei ao trair sangue inocente." Eles disseram: "O que é isso para nós? Cuide disso." Mateus capítulo 27, versículo 1 a 4. Judas sabia que havia cometido um erro terrível. Ele havia traído o homem que havia prometido seguir. Ele havia traído o Messias. Judas tentou desfazer seu erro, mas era tarde demais. O sangue de Jesus já havia sido derramado. O remorso de Judas é uma história sobre a importância do arrependimento. Ele nos ensina que nunca é tarde para mudar nossos caminhos. O fim de Judas é uma história trágica e enigmática. Ele foi dominado pelo remorso por ter traído Jesus, mas não se arrependeu de seu pecado. Judas devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: "Pequei ao trair sangue inocente." Esta ação pode ser interpretada como um ato de arrependimento, mas também pode ser vista como um ato de remorso. Remorso é arrependimento, é uma mudança de coração que leva a uma mudança de comportamento. Judas não mostrou nenhum sinal de mudança de comportamento que continuou a conspirar com os principais sacerdotes e anciãos para matar Jesus. O remorso é um sentimento de culpa ou tristeza por um erro ou pecado cometido.
Judas certamente se sentiu culpado por sua traição, mas essa culpa não levou a uma mudança de coração. O fim de Judas é um lembrete de que o remorso não é o mesmo que arrependimento. Remorso é um sentimento, enquanto arrependimento é uma ação. Infelizmente, mesmo os corações mais endurecidos podem rivalizar com o do assustador Judas, cuja traição está imortalizada no Novo Testamento. Judas tentou desesperadamente desfazer o mal que havia planejado. No entanto, mesmo quando devolveu as 30 moedas de prata para os líderes religiosos judeus, jogando-as no templo, ele não conseguiu encontrar redenção por seus pecados. Judas, um dos 12 seguidores mais próximos de Jesus, abordou os líderes religiosos com uma proposta sinistra: "O que vocês me darão se eu entregar Jesus a vocês?" A promessa de 30 moedas de prata foi feita e Judas aceitou o pagamento. No entanto, esta transação sinistra desencadeou uma série de eventos que levariam Judas a um destino sombrio. Então um dos 12, cujo nome era Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse: "O que vocês me darão se eu o entregar a vocês?" E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E a partir daquele momento ele procurou uma oportunidade para traí-lo. Mateus 26, versículo 14 a 16. Consumido pelo remorso, Judas devolveu as moedas aos principais sacerdotes, percebendo que estava contaminado com o dinheiro de sangue de acordo com o princípio encontrado em Levítico. Mas em vez de buscar o perdão, Judas escolheu o caminho mais trágico: ele tirou a própria vida. Esta morte foi considerada uma rebelião contra Deus e o autoassassinato foi amplamente condenado pelo judaísmo rabínico e pela igreja primitiva. O Novo Testamento também revela que Judas estava sob a influência do diabo, adicionando uma dimensão sombria à sua história. Ele escolheu um final tão terrível para escapar do peso insuportável de sua traição, revelando um coração enganado e ganancioso. A lição aqui é clara: devemos recusar qualquer ação motivada por ganância ou engano em nossos corações. Em vez disso, devemos realizar nossas tarefas com excelência, como se as estivéssemos fazendo para o Senhor, como Colossenses capítulo 3, 23 ensina: "Tudo o que você faz, trabalhe de coração como para o Senhor e não para os homens." Nunca devemos esquecer que Deus deseja que mantenhamos a atitude correta em relação às pessoas e tarefas que nos foram confiadas. Judas Iscariotes não pode mudar o passado, mas você ainda pode. Se você traiu, machucou alguém ou foi ferido, lembre-se de que você ainda está aqui e tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Hoje é a hora de buscar a ajuda do Senhor para fazer as pazes e encontrar a redenção que Judas nunca alcançou. A história de Judas Iscariotes é trágica e enigmática. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas traiu seu mestre por 30 moedas de prata. Após sua traição, Judas se arrependeu, mas não conseguiu encontrar o perdão. Ele tirou sua própria vida e sua história serve como um lembrete de que o arrependimento sem perdão não é suficiente. A história de Judas também nos ensina sobre a importância do perdão. Se quisermos ser perdoados por Deus, devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar seu perdão. Se você estiver se sentindo culpado por algo que você fez, não se desespere. Deus está pronto para te perdoar. Arrependa-se dos seus pecados e busque o perdão de Deus. Ele está esperando por você.